Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 13. E sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Em uma outra versão, em uma outra tradução bíblica, todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Palavras do próprio Senhor Jesus. Perseverança, né? Aqui dentro do capítulo 13 de Marcos, Jesus, ao falar a respeito dos sinais que acompanhariam e que têm acompanhado o final dos tempos, Jesus aqui, ao ser questionado pelos seus próprios discípulos acerca do tempo e dos sinais, de quando e como se dariam essas coisas, Jesus então vai responder aos seus discípulos, né? Acautelai-vos que ninguém vos engane. Num outro momento, Jesus chega a dizer, dentro aqui do verso 6, que muitos viriam em nome dele, dizendo ser o Cristo, enganando a muitos. Dentro do verso 7, Jesus diz que um dos grandes sinais é aquilo que de fato nós já estamos vivenciando: tempos de guerra, tempos de conflito, tempos de miséria e tantas outras coisas. Dentro do verso 8, Jesus continua dizendo que nação se levantaria contra nação, reino contra reino, que haveria terremotos. E aí então, a partir do verso 10, Jesus diz que mesmo em meio a toda essa realidade, Jesus vai dizer que importa sim e muito que esse evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. E aí então viria o cumprimento do tempo do fim. E aí nós chegamos então dentro do verso 13, que eu acabei de ler, que dentro desse sermão de Jesus, após anunciar tantas coisas, Jesus olha para os seus discípulos e fala para eles: vocês precisam perseverar, porque aqueles que forem perseverantes na minha pessoa, na pessoa de Cristo, esses serão salvos. Essas são as palavras do próprio Senhor Jesus. E aí, como eu li também em uma outra versão bíblica, a palavra diz que todos odiarão vocês pela causa, pela pessoa do Senhor Jesus, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança, meus amigos, é chave para uma vida firme em Jesus. Não tem como se firmar na pessoa de Cristo se você não for perseverante na sua caminhada de fé. E aí, ao olhar para essa palavra, ao olhar para a Bíblia como um todo, não basta saber o que é perseverança, nós precisamos saber sim como perseverar. E aí está uma grande diferença. E para a gente se tornar uma pessoa perseverante, principalmente na pessoa de Cristo, uma pessoa que não desanima, uma pessoa que não se entrega, principalmente frente às dificuldades da vida, e elas sempre virão. Para perseverar, a gente também precisa saber aonde a gente quer chegar, qual o propósito da nossa vida. Isso porque ninguém vai perseverar sem entender o motivo, sem saber aonde quer chegar, sem saber o que precisa alcançar ou o que deseja alcançar. Ter perseverança aqui nesse texto, nas próprias palavras do Senhor Jesus, significa persistir em seguir a pessoa dele, única e exclusivamente. Em outras palavras, é isso que o Senhor está dizendo para os seus discípulos. E aí a gente sabe, ou pelo menos a grande maioria sabe, que seguir ao Senhor de fato não é uma tarefa fácil. Muitas das vezes nem sempre é fácil seguir, quem dirá fazer a vontade do Senhor, até porque quem o segue de fato faz o que ele manda. Não basta ser crente de título, é preciso praticar a palavra. Não basta ter nascido num berço cristão, se faz necessário praticar a palavra, porque muitos são aqueles que estão na igreja, mas gostam de falar da vida dos outros. Muitos são aqueles que vivem uma vida religiosa,
mas de fato não são cristãos, e isso é uma realidade. Então seguir Jesus nem sempre é fácil, mas se a gente perseverar principalmente em obediência, isso se tornará possível, e até isso o Senhor nos ensina dentro dessa palavra. E perseverar também, como eu acabei de dizer, implica em fazer o bem. E a gente sabe que perseverar nos tempos de hoje também não é nada fácil. Por quê? Porque à nossa volta existem muitas tentações, às nossas voltas existem muitas provações, mas com a ajuda de Deus, eu, você, todos nós podemos resistir. Que é um exemplo de persistência e de resistência em Deus, a própria pessoa de José. José perseverou em sua conduta, principalmente numa conduta de servo de Deus, em meio a um contexto de escravidão, porque José foi tentado pela mulher de Potifar, e como escravo ele poderia ter cedido àquela tentação, mas ele preferiu ser obediente. Porém, queridos, para encerrar, quem escolhe perseverar, não escolhe o caminho mais fácil, mas escolhe aquilo que é correto. Quem escolhe perseverar nunca vai querer escolher atalhos. Quem escolhe ser perseverante, principalmente na pessoa de Cristo, sempre vai buscar fazer o que é certo. Porque mesmo que o certo para muitos seja errado, ele vai continuar sendo certo. Então persevere, que você seja uma pessoa perseverante. Está passando por dificuldade, seja ela em que área, em que campo for, por mais difícil que seja, louve e adore o Senhor, busque a presença dEle, busque a face dEle, porque é só nele que você encontrará saída, é só nele que você encontrará respostas. Persevere, lute, não desista, pois quem for fiel, como diz o texto, será salvo. Que você seja um perseverante, que você seja uma perseverante em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.